Olá pessoal, bom dia, feliz sábado para você que não é adventista, feliz sábado para você que é adventista, que Deus nos abençoe nesse dia. Amém. Estamos aqui para fazer a recapitulação da Escola Sabatina mais uma vez e queremos te agradecer por você estar aqui conosco, tá bom? Espero que você abra o seu coração para receber os ensinos que Deus traz aos nossos corações neste momento. Beleza? Então nós estamos aqui com o professor Paulo. Bom dia para você que está aí do outro lado. Deus possa, ou talvez boa tarde, ou boa noite, né? Mas que Deus possa te abençoar. Esse é um momento muito especial, porque a gente vai destrinchar a palavra de Deus aqui em busca de ouvir a voz de Deus. Quanto mais a gente entende da Bíblia, mais facilmente a gente consegue ouvir a voz de Deus. Que você possa ser abençoado por esse estudo. Professor Edmar, bom dia. Bom, estamos reunidos mais uma vez, já numa nova temporada, e a lição desse trimestre já é essencial para a nossa vida cristã, e eu acredito que se a gente deixar que o Espírito Santo trabalhe, a mensagem vai ser gravada no nosso coração. O meu desejo é que você seja abençoado pela mensagem dessa noite. Bom, pessoal, como de costume, né, a gente ensina isso e a gente também pratica o que a gente ensina, tá? Nós nunca temos o direito de abrir a palavra de Deus para estudar sem antes pedir permissão a Ele, que é quem nos dá o entendimento. Tranquilo? Então eu vou pedir aos professores e vocês também para fechar os olhos para a gente fazer a oração, ok? Querido Pai, mais uma vez estamos aqui te agradecendo por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Amém. Te agradecer pelo santo e sábado, o dia que o Senhor instituiu para ter uma relação mais profunda contigo. Amém. Nós queremos te agradecer por isso. Amém. Também queremos te agradecer porque o Senhor está preparando pessoas do outro lado. Não sei a hora que elas vão ver esse estudo, mas que o Teu Santo Espírito possa alcançá-las também. Amém. Neste momento queremos, Pai, pedimos que o Senhor, com a Tua bendita misericórdia, abra a nossa mente para a compreensão e o nosso coração para a aceitação da Tua Palavra. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bom, então vamos lá, né? Nós estamos na segunda lição desse segundo trimestre, não é isso, professores? Tempo de decisão, né? Tempo de decisão. O verso áureo, eu gostei muito desse verso áureo aqui, viu? Olha o que está dizendo no verso áureo aqui, ó. Olhei e eis uma nuvem branca e sentada sobre a nuvem, semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Apocalipse 14, no verso 14 e 15, até o 15, ok? Olha que texto maravilhoso, mas aqui já vem falando de uma coroa, né? Essa coroa aqui parece que não é aquela de espinho, né? Não, pelo contrário, essa aqui é a coroa. A de espinhos era que era para nós, né? Seria o nosso mestre, nosso bendito mestre, amado mestre Jesus. Ele trocou, ele pegou a coroa de espinho que era para nós e está nos dando essa coroa aqui, que é a coroa de glória, né? A coroa da vida eterna. E esse texto aqui, irmão Camar, ele é muito interessante porque o profeta aqui, ele teve um vislumbre do que iria acontecer no futuro. Não só no futuro dele, mas no nosso futuro também. Isso aqui ainda não se cumpriu, é uma profecia que vai se cumprir ainda, né? Então vai chegar um dia, vai chegar um momento em que no céu as coisas estarão resolvidas. E esse é um diálogo ali celestial, né? E o diálogo é, você tem a foice na mão para fazer a colheita. A colheita do quê? Jesus contou essa parábola, né? Ele disse assim, olha, certa vez um agricultor plantou trigo
Mas aí veio o inimigo e plantou o que junto do trigo? Joio, né? E aí quem é que... Aí os discípulos, os trabalhadores disseram assim para o Senhor: olha, já que o inimigo plantou o joio, deixa a gente arrancar o joio. E aí o Senhor disse: não, esse trabalho não é de vocês. Quem vai fazer esse trabalho é o Senhor da lavoura. Ele quem vai fazer depois esse trabalho. Deixa eles crescerem juntos. E aí no último dia vai ser separado o joio do trigo. E isso aqui faz referência à volta de Jesus, né? Então na volta de Jesus, o joio é joio, o trigo é trigo. E eles vão ser separados nesse dia. E aí a pergunta fica, né? Eu sou joio ou eu sou trigo? Duas pessoas sabem disso. Você e Deus. Você e Deus. Se há um temor aí, né? A gente sempre carrega esse temor. Isso é bom. Isso aí é o Espírito Santo tentando instigar você a fazer a vontade de Deus, a fazer o que é melhor e a viver pela graça e dependência de Deus. E aí, Jamal, o que você quer Essa falar? hora é importantíssimo, porque saber que Jesus ia usar uma coroa de ouro, a gente sabe que ele vai usar uma coroa de ouro. Né? O inimigo também sabe disso, porque ele é um inimigo derrotado e ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, por que ele está trabalhando cada vez mais para ganhar mais pessoas para o seu lado? Para diminuir até o seu próprio sofrimento. Mas eu quero destacar aqui que o versículo diz que ele veio com uma foice afiada. Essa foice afiada quer dizer o seguinte, que Deus ele é amor pela coroa de ouro que ele está trazendo, porque o vencedor, mas ele também é justo pela foice que ele está vindo trazendo na mão. Essa foice, ela vai fazer uma distinção na terra. Então ela vai servir para um lado, ela vai servir de morte eterna para aquelas pessoas que rejeitaram, né, essa salvação que ele trouxe na cruz do Calvário, mas para aqueles que estarão preparados, né, eles vão ser então colhidos deste mundo de pecado e levados para um mundo melhor. Ou seja, nunca houve uma justiça tão justa como essa que Jesus vai trazer, é isso? Exatamente. Para você entender, tá? Para você entender aí o que representa aquela coroa de espinho. Por que eu falei que a coroa não é de espinho? Porque aquela coroa de espinho, ela representa a vergonha, ela representa o nosso pecado, porque era nossa essa coroa, entende? Humilhação, certo? Então essa coroa que era para nós, Jesus tomou ela para si, entende? Por isso que foi colocada uma coroa dessa em Jesus, respeitando Jesus, na verdade, tá bom? E a coroa de ouro, essa coroa que ele vem agora, que o irmão acabou de citar aqui, é uma coroa de poder, uma coroa de justiça, uma coroa de vitória, de um vitorioso, o único vitorioso, Jesus Cristo, tá certo? E nós também vamos receber, nós que decidimos estar do lado direito, vamos receber uma coroa também, é isso, irmão Paulo? Uma coroa de vitória, não igualmente a coroa de Cristo, mas também vamos receber uma coroa, porque a sua palavra afirma que ele mesmo vai colocar essa coroa nessa cabeça. Você sabe que é interessante quando se fala aqui o outro ponto que o versículo traz, quando ele fala sobre o filho do homem, semelhante a filho de homem. Você sabe que isso aqui dá uma segurança tão grande para a gente, porque Jesus ele vai vir da mesma forma como ele subiu. Então veja que Jesus ele é homem, ele subiu para o céu com um coração de carne, um corpo de carne igual ao nosso, semelhante, sem pecado, diz a Bíblia, sem pecado. Isso aqui se dá um conforto tão grande para a gente, porque aquilo que o apóstolo João viu, né, quando ele retorna como filho do homem, ele falou assim, então ele está subindo da mesma forma porque ele subiu. Então eu posso sentir assim, uma segurança tão grande, porque a própria Bíblia diz assim, olha, se eu tenho Jesus, eu tenho a vida eterna. Se eu não tenho Jesus, eu não tenho vida eterna. Ele é o elo que nos liga à divindade, né? Coisa, ele é o elo. não é? Então é interessante isso aqui. Eu quero pegar um gancho aqui, rapidamente no que o irmão falou aqui, para explicar para você do outro lado uma coisa aqui que veio à mente, né? O anjo apareceu para o discípulo e falou o quê? Falou, olha, esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará da mesma forma. Então eles viram Jesus subir. Então Jesus vai voltar a mesma coisa, porque a gente vai ver Jesus voltando.
Tá? Então, para você aí que ainda está acreditando no arrebatamento secreto, não tem nada de secreto nisso. Tá? O discípulo viu Jesus subir. Ele não subiu secretamente. Ele também não vai vir secretamente. Tá bom? Então, esse é o ponto que eu queria pegar aqui. E outra coisa, irmão Clamar, eu estava conversando, dialogando com um senhor de outra denominação que acreditava na imortalidade, que acredita na imortalidade da alma, que a alma desencarna e vai para algum lugar, ou para o Hades, ou para o seio de Abraão. O purgatório não crê porque ele é da linhagem protestante, né? Ainda não creio no purgatório. Mas alguém pode crer que existe essa Mas opção. existem pessoas que creem, né? No purgatório da linhagem católica que creem isso. Mas aí eu perguntei para ele, se a alma ela é desencarnável, né? Se você pode desencarnar a alma, me explica uma coisa. Quando Jesus ressuscitou, era uma alma ou era um corpo? Aí ficou assim. Deixa eu te dar uma ajudinha. Jesus foi tocado? Aí foi tocado, Jesus foi tocado. Ele pediu para Tomé, né? Vem aqui, encosta aqui, ó, encosta na minha mão, encosta do meu lado aqui, depois ressuscitado. E Jesus comeu? Comeu, porque ele falou para os discípulos, ó, venha comer comigo, eu já preparei peixe e pão, e a Bíblia diz que ele fez uma refeição na segunda, depois de ressuscitado, né? Comeu com os discípulos. Eu falei, então, uma alma come, bebe e pode ser tocada? Não. Então, e a Bíblia diz que esse mesmo Jesus que viram subir vai descer do mesmo jeito? Como é que essa história ele explica? Rapaz, ele inventou, ele não admitiu, ele não teve coragem de fazer uma reflexão, mas inventou um monte de coisa. Mas não faz sentido. Se a alma pode desencarnar, como é que Jesus não desencarnou então quando ele morreu e apareceu só a alma para os discípulos ali? Então é incoerente esse ensinamento que estão passando para você. Deixa eu te falar, a primeira mentira que o diabo contou no jardim do Éden foi essa: nunca morrereis. Que a alma não morre, morre sim. A Bíblia diz que toda alma que pecar, isso morrerá. Você é uma alma, eu sou uma alma, né? Então, assim, essa doutrina de alma imortal, isso primeiro é grego, isso é satânico. Satanás é que ensina isso para disseminar as mentiras que ele tem sobre a humanidade e sobre o caráter de Deus também. Fica cuidado, toma cuidado com isso. Vamos passar para essa parte de domingo aqui, porque senão nós vamos ficar só no verso áureo. E o verso áureo aqui tem fundamento para a gente ficar o dia todo, se for preciso, aqui estudando, tá? Isso é muito profundo. Então vamos falar aqui, escolhas eternas. Agora vamos falar de escolhas. E Rodinal, você quer falar sobre essas escolhas eternas aí? É interessante que todas as nossas escolhas, elas trazem uma consequência. E por outro ponto também é interessante notar que o ser humano ele vive de escolhas. Você já viu? Verdade. Vive de escolhas. Quando você é jovem, você escolhe com quem você vai casar. Quando você está estudando, você vai escolher qual a profissão que você quer, então você vai estudar naquilo ali. Quando você casa, você vai decidir quantos filhos você quer. Vou escolher 2, 3, quantos filhos a gente vai ter. Entendeu? E na vida cristã também é da mesma forma. Interessante que as nossas escolhas hoje, elas vão determinar a nossa futuro. Por isso que a missão fala que nós devemos ter o quê? Escolhas eternas. O que é uma escolha eterna? Escolher andar ao lado de Cristo Jesus. Escolher viver uma vida que esteja de acordo com a vontade de Deus. Isso significa que eu preciso renunciar a mim próprio. O apóstolo Paulo diz isso, olha, esmurro o meu corpo e reduzo ele à servidão. Para fazer o quê? Tem que pregar para fazer a vontade. Senão vem eu mesmo a desqualificar. Né? E em outro ponto ele fala assim, olha, aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu faço. Então, por outro lado, existe o quê? Uma luta interna muito grande dentro do ser humano. Porque hoje escolher pelo mundo é muito mais fácil. Escolher as coisas óbvias hoje é muito mais fácil. Verdade. Escolher coisas eternas depende da minha fé. E a fé, como diz lá no livro de Hebreus, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não consigo ver. Mas existem. Mas elas existem.
Agora, como que nós podemos hoje, diante do que o inimigo colocou no mundo, hoje é tudo imediato. Hoje, com um clique no botão de um computador, no teclado de computador ou com o celular na mão, você faz o que você quiser, transferências, você faz compras, você faz tudo, então muito rápido. Então o inimigo colocou assim tudo muito rápido. Agora, por que eu tenho que ficar esperando tudo isso acontecer? Então hoje tomar a decisão pelo óbvio é muito mais fácil. Tomar decisões hoje que sejam as coisas que sejam eternas é muito mais complicado, porque é andar na contramão do mundo. Porque o mundo está andando assim, olha, as coisas têm que ser rápidas, as coisas precisam acontecer assim, então para que eu viver uma esperança de depois, se eu posso fazer hoje? É aquilo que o inimigo traz. Então as nossas escolhas precisam estar pautadas na Bíblia, porque a Bíblia é o manual do ser humano. Se nós conseguirmos entender a vontade de Deus, as nossas coisas serão eternas. E as consequências, a nossa vitória virá com Cristo Jesus, com aquilo que nós vimos aqui no verso áureo. Então, quando Jesus voltar, ele vai vir com uma coroa de glória, uma coroa de ouro. Interessante que ele vai trazer também uma coroa para os vencedores. Uma coroa para os vencedores, daqui a pouco a gente vai ver sobre essa coroa, né? Então, também seremos, né? E quando ele nos der essa coroa, né? Verdade. Isso é interessante. Olha só, quando a gente fala de escolhas eternas, as nossas escolhas, elas têm muito a ver com caráter também. Sabe por quê, irmãos? Porque se você não tiver caráter o suficiente para você abandonar essas coisas terrenas, entende? O desejo carnal, você descobre a verdade de Deus hoje na sua vida, mas você não tem caráter o suficiente para abandonar as coisas do mundo, para abandonar a bebida, para abandonar o cigarro, para abandonar as práticas sexuais fora do casamento, os desejos carnais. Você não tem esse caráter. Então, esse caráter tem que ser transformado agora. Não é quando Jesus vier. Lembre-se de uma coisa, que quando Jesus vier nas nuvens do céu, ele não vai vir aqui para te dar perdão. Você está entendendo? O teu perdão, ele é dado agora, nesse processo, enquanto ele não vem. É agora que você tem que se arrepender dos seus pecados e pedir perdão. E por intermédio dele, que ele está intermediando agora lá no céu, por intermédio dele, entende? Você é perdoado pelo aquele pecado quando você se arrepende. Então, quando Jesus vier, não vai ter tempo para você falar, agora eu vou aceitar. Não tem mais tempo. Não vai ter mais tempo. Mesmo que naquele momento você se arrependeu tarde. Porque quando ele vier, ele vai vir com justiça e não com defesa. Entenda isso. Interessante aqui, só uma contribuição, Paulo. Guarda tudo que você está falar. Mas só uma contribuição disso aqui. Depois a gente fala sobre as escolhas eternas. Veja só, o nosso caráter, ele é transformado naquilo que a gente contempla, certo? Então veja só, hoje a gente precisa refinar as entradas da alma, certo? Os ouvidos, os olhos, entendeu? Isso é a entrada da alma. Segundo aquilo que a gente vai demorando, o nosso caráter vai ser transformado naquilo que a gente está contemplando. Eu me lembro de uma história trágica que aconteceu aqui. Um menino, ele era muito adepto do super-homem, sabe? O camarada dele, ele vivia, respirava super-homem. E ele pediu ao pai dele que comprasse uma roupa do super-homem para ele. O pai comprou uma roupa para ele, eles moravam no 6º andar. E o menino vestiu aquela roupa quando ninguém estava vendo, subiu na sacada do prédio e pulou. Pensando que ele ia voar igual ao super-homem. Isso teve uma repercussão nacional, aconteceu aqui em Goiânia, né, há alguns anos atrás. Aí. Isso teve uma repercussão nacional. Por quê? Porque aquela criança, ela esperava ser igual. Por quê? Porque ela contemplava. Então, tipo assim, a minha vida, ela precisa ser... eu preciso... vigiar em tudo aquilo que eu contemplo. Sabe por quê? Porque o ditado diz que um ato, ele se transforma em um hábito. Eu esqueci agora, um ato se transforma
Eu só sei que se transforma, depois se transforma num hábito, e no hábito transforma o caráter da pessoa. Eu esqueci aqui agora a sequência. Mas veja só, é para pouca coisa. O pensamento se transforma num ato, um ato se transforma num hábito, e um hábito vai determinar o caráter. Exatamente, certinho, Paulo, isso daí. Então veja só, olha a ideia. Então eu preciso refinar. A maior coisa que você precisa vigiar as entradas da alma. Porque, meu amigo, é por aí que eu recebo as informações, é por aí que eu sou, que eu contemplo e sou transformado. É por isso que a palavra de Deus ela precisa estar o quê? Sempre impregnada no coração. Porque ela diz, né? Guardei as suas palavras. Não é verdade? Ela vai ser um antídoto para que isso aconteça. Mas se eu não tenho tempo para fazer isso? Porque hoje, sabe o que acontece? A concorrência é desleal. É desleal, porque com o celular na mão nós temos informação a todo minuto. Só que eu não tenho a mesma disposição de ficar diante da Bíblia e daquilo que faz a minha vida ser transformada em imagem de Deus. É difícil fazer isso. Me dá sono, o inimigo vai tentar. Mas diante das redes sociais eu posso ficar ali algum tempo e aquele ali vai me dando mais prazer ainda, mais prazer, e o tempo vai passando. Tem gente que nem dorme, nem fome não dá, né? Não, Clamar, tem pessoas que ficam doentes se não tiver o celular na mão. Não, e já adoeceram, né? Ele já está doente. Eu acho que isso aqui, a internet é uma ferramenta muito boa, mas ela precisa ser usada para o bem. Porque ela é uma ferramenta, ela corta dos dois lados. Ela é dois gumes. Se você quiser usar o mal, a gente vê, para você que está assistindo, quantas atrocidades acontecem. Pessoas entram em colégio, matam pessoa, sai de onde é que eles pegam isso aí? Aprende tudo lá. No YouTube. Sabe qual é o problema, Edmar? É porque nós, seres humanos, nós temos a necessidade de adoração. Isso é necessidade humana. Mesmo que você tem necessidade de comer, de urinar, necessidade fisiológica, mesmo que você tenha necessidade de beber, sede, você tem necessidade de adorar. Por isso que Deus fala, não colocarás outro Deus diante de mim, porque se você não tiver Deus diante dos seus olhos, você vai colocar outro Deus, não tem jeito, né? E aí você vai fazer do seu lado um Deus da internet, da TV, da série, tudo vai virar Deus para você, né? Se você não tomar cuidado. Verdade. E o que eu queria ressaltar aqui aqui o autor ele pede para a gente fazer um paralelismo entre Apocalipse no capítulo 14, no versículo 6, e também Mateus capítulo 24 e no verso 14, né? E lá fala que Mateus diz que o evangelho será pregado a todo mundo, língua, tribo e povo, e então virá o fim. E lá em Apocalipse 14 está dizendo que o evangelho eterno seria pregado a toda língua, tribo, povo, ou seja, esses dois textos eles se complementam, né? O que a gente aprende disso aí? É que a oportunidade, antes da colheita, antes daquele sujeito lá com a foice afiada na mão, colocar a foice na raiz de cada árvore, de cada planta, que somos eu e você, nós teremos a oportunidade de ou nos arrependermos ou de ficarmos com o coração endurecido, né? Como o irmão Tomás colocou aqui. Qual vai ser a minha atitude? A gente precisa fazer essa pergunta, porque no futuro não vai ter mais oportunidade, né? Não. Eu não tenho, a minha oportunidade é agora, o evangelho está sendo pregado agora, depois não tem mais a plantação, tem colheita. Então eu preciso entender que vai chegar um momento, o autor da lição também pede para a gente ver, lá em Apocalipse capítulo 22, vai chegar um momento em que Deus vai dizer o seguinte: chega, está feito. Que o justo continue fazendo justiça, o limpo continue limpo, mas que o imundo e o injusto continue praticando suas obras. Chega, acabou, né? E aí a misericórdia de Deus vai cessar. Antes da misericórdia de Deus cessar no santuário celestial, nós temos a oportunidade de buscar a Jesus, de nos arrependermos, de nos prepararmos para os últimos dias. É engraçado que o Edmar falando aí da questão dos celulares, né? O mais engraçado é que hoje existe clínica para pessoas que têm dependência de celular. Olha que loucura. Clínica.
Ou seja, virou uma doença patológica mesmo, uma patologia. Olha que situação. Por quê? Porque o homem trocou essas coisas por Deus. Então, ou seja, quando eu fico contemplando essas coisas e decido não me preparar, eu vou adoecer, tá vendo? Olha só, então eu vou colher nessa vida e ainda vou colher para a eternidade, né? Que vou deixar de existir. Olha que loucura. Não compensa, isso é loucura. E eu nunca vi uma clínica especializada em pessoas que se aprofundaram na Bíblia. Você já viu para tratar? Eu nunca vi um sujeito que tem patologia de estudar a palavra de Deus e comparar texto com texto ali, de se aprofundar, de orar e clamar a Deus pelo batismo do Espírito Santo. Não tem, porque isso não adoece, isso fortalece. Pelo contrário, a Bíblia, ela me cura. Ela traz cura, né? Ela traz cura. Então, se você tem um problema, debruça sobre a Bíblia. Debruça sobre ela, porque ela vai trazer o alento que a gente precisa. A palavra de Deus, ela renova a nossa vida todo dia. Então a gente precisa usar ela como essa base. E aqui, irmão Paulo, quando você fala de evangelho, nós também temos que prestar atenção em que evangelho é esse, né? A gente sabe que as pessoas estão misturando a verdade de Deus com muitas mentiras por aí. Então não adianta falar, mas eu já estou estudando. Você tem que analisar que evangelho é esse que você está aprendendo. Bom, tem que no chamado para a salvação, ela diz que existem dois evangelhos. Existe o evangelho popular. O que é o evangelho popular? Aquele que satisfaz a minha alma. Pois é. Esse é o evangelho popular. Nossa, que legal! Aliás, hoje existem vários tipos de religião. Então, qual é que eu vou adaptar? Eu adaptei nessa, então vá para lá, eu fico aqui. Eu não gostei daquela porque ele ia assim, não gostei daquela porque... Mas aqui eu achei muito bom, então eu me adaptei. Se eu sou mais conservador, eu procuro uma igreja histórica. Se eu sou mais liberal, eu vou para uma igreja mais tradicional. Se eu gosto se eu sou mais aquele sujeito que tem as emoções mais afloradas, eu procuro um momento carismático. Se eu já sou mais reservado, eu procuro uma que se adapta. Ou seja, tem para tudo, né? Então, aí lá diz que existe o Evangelho Eterno. O que é o Evangelho Eterno? O Evangelho Eterno, ele traz cura, ele traz salvação, ele me incomoda, porque a partir do momento que eu recebo o Evangelho Eterno, eu vou pensar, meu Pai, mas que coisa, quer dizer, então eu não posso mais andar no caminho que eu andava. Esse é o Evangelho Eterno. Então o Evangelho Eterno, ele mexe. Ele aponta com o o pensado. O Evangelho Eterno, ele me reconecta a Deus. E para se reconectar a Deus, às vezes dá um certo trabalho, às vezes eu tenho que fazer aquilo que eu não quero, você entendeu? Às vezes eu tenho que viver uma vida que eu não queria viver, e eu preferi uma outra, mas esse é o Evangelho Eterno. Então há uma grande diferença. Outro ponto importante, Paulo, você falou aí que sobre a salvação, acontece assim, olha, Deus, ele tem um dia para a salvação do ser humano. É hoje. A Bíblia diz, olha, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçai o vosso coração. Às vezes tem um amigo que pode estar assistindo e pensar assim, não, mas eu vou deixar então para tomar a decisão amanhã, essa decisão é satânica. Porque o diabo também tem um dia de salvação para o ser humano. O dia de salvação para o ser humano do diabo é amanhã. Ele fala assim, não, por que tomar a decisão? Amanhã. Só que o amanhã não existe. Então Deus é sábio quando ele diz assim, olha, hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Porque amanhã, quando chegar, será hoje. Então não existe amanhã, ninguém toma decisão amanhã. A decisão precisa ser tomada hoje. Verdade. E outra coisa, só para finalizar essa parte aqui, vamos colocar, o Evangelho é eterno porque ele sempre existiu. Exatamente. Entendeu? Então, o Evangelho é o quê? É boas novas. Então, desde o momento em que existiu boas novas, quando foi que o ser humano precisou de boas novas? Quando ele fez besteira, lá no Jardim do Éden. Quando ele se desligou de Deus lá no Jardim do Éden, ele precisou ouvir boas novas. É aquele evangelho que foi pregado lá para Adão e Eva. Ele é eterno, ele não muda, é o mesmo. Que foi permeando toda a vida. Tem gente que tem a cara de pau de dizer que existe distinção, diferença do Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo Testamento. Ora, que loucura é essa, né? Como é que eu vou dizer uma loucura dessa? Uma variedade dessa, né? O Evangelho era pregado no Antigo Testamento do mesmo jeito que é pregado no Novo Testamento. A única diferença é que Jesus ele dá significado a todos aqueles símbolos
né? Ele cumpre todos aqueles símbolos que era do Antigo Testamento. Mas o Evangelho é eterno. Opa, eu acho que existe uma certa diferença do velho para o novo, viu? Porque no velho a gente seguia Deus de longe, só por livros. No Novo Testamento, Deus vem à terra e fala: eu quero morar com vocês por um certo tempo. Então essa foi a revelação de Deus. Simples, simples assim. E outra coisa que é importante sobre o Evangelho, né, além do irmão falar que tem pessoas que, e é realmente isso mesmo, né, que faz diferença, tem diferença do Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento, isso é um engano muito grande, né? O Deus sempre foi o mesmo, o Evangelho dele sempre foi o mesmo. Então, quando você vê, eu acredito que você já deve ter ouvido muito alguém falar sobre abolição na Bíblia. Olha, na Bíblia não existe abolição, existe cumprimento. Cumprimento, coisas que se cumpriu. O sacrifício de animal foi abolido? Não, não foi abolido, ele se cumpriu com Jesus, o sacrifício perfeito. Então aquele sacrifício não precisa mais ser feito, porque ele se cumpriu em Jesus. Entendeu? Então a abolição na Bíblia não existe. Por isso que fala Evangelho eterno. Por isso que Deus fala: eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. Entende? Então não muda, não tem abolição. O que existe é cumprimento. Cumprimento. Quando se cumpriu, acabou. Você começa a fazer uma casa hoje. Você levantou ela, rebocou, pintou, cobriu, entrou para debaixo. Você vai continuar construindo? Não. Entende? A construção acabou. Então se cumpriu a construção. Agora você vai morar. Então não existe abolimento na Bíblia. Tá bom? Tá certo? Beleza. Parte de segunda-feira aqui, vamos falar também falando sobre a volta do Filho do Homem. A volta do Filho do Homem. Essa expressão, como o Edmar usou ali, né, é uma expressão que quem está acostumado aí com o linguajar bíblico, e eu já faço um apelo, te convido a você mergulhar na cultura bíblica. Para de mergulhar na cultura dos seus dias. É a cultura bicho, é porcaria isso. Para de enfiar a cultura desse mundo para dentro. Passe a colocar a cultura bíblica, né? Então, se você tem uma cultura bíblica, você vai perceber que esse dito aqui era dito para um profeta do passado, Ezequiel. Todas as vezes que Deus ia lidar com Ezequiel, ele chamava ele de quê? De filho do homem, né? Ou seja, você é um ser humano. É como se fosse um dito carinhoso de Deus, né? Ser humano, para um ser humano. Né? Existe distinção entre um ser celestial, um anjo, né? Que não caiu em pecado. E existe distinção entre você, que é um filho do homem, que é um ser humano, né? E aí, Jesus depois ele também é um ser humano. Ele é um ser humano, né? Ele é um ser humano igual a Adão, né? Ele é um ser humano como foi Adão, livre para escolher. Só que ele tinha uma diferença de Adão, Jesus. Adão, ele conservava o corpo perfeito, sem nenhuma sequela de pecado. Jesus herdou um corpo estragado pelo pecado, já, entendeu? Então, ele não herdou a natureza pecaminosa, mas ele pegou um corpo muito mais limitado do que o corpo de Adão, né? Olha a estatura de Jesus. Olha só, a Bíblia diz que Jesus, em certo momento, fadigava, cansaço. A Bíblia fala que ele foi para o meio do lago e a tempestade jogava o barco daqui para lá e ele continuou dormindo, cansado, com a cabeça no travesseiro no chão, cansado. Isso é obra de um corpo depois do pecado, entendeu? Então, embora Jesus não tenha herdado a natureza pecaminosa, ele pegou um corpo sequelado pelos pecados e pelo pecado ao longo do tempo. Isso aí a gente precisa entender. Mas ele carrega esse título aí, o Filho do Homem. E ele vai voltar como filho do homem. Nós o veremos como ser humano. Qual é a diferença agora? Nós o veremos com o corpo glorificado. Corpo glorificado. Então ele não é mais esse corpo que os discípulos viram ali, né, presenciaram. Ele agora tem um corpo glorificado. Sabe qual é a melhor parte? Ele vai dar esse corpo glorificado para a gente. Vai glorificar. O apóstolo Paulo diz que isso que é mortal vai ser revestido de imortalidade, o que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade, né? No abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitariam incorruptíveis já. Então, assim, Deus ele vai partilhar desse corpo que ele tem conosco, né? Mas ele continua sendo filho do homem. Ele me entende perfeitamente. Ele sabe quais são os sentimentos. Ele sabe como é viver aqui na terra
com esse corpo, né? Ele sabe o que é sentir dor, ele sabe. Tudo o que você e eu já passamos, ele sabe. Interessante quando ele fala, Paulo, fala sobre a volta do Filho do Homem. Veja, quando Jesus esteve na Terra, ele usou esse título para ele. Lembra que certa feita ele estava numa multidão, o pessoal seguia Jesus. Você sabe que o povo naquela época seguia Jesus, aquela grande multidão? Porque na hora de comer, Jesus daria comer para eles. Na doença, Jesus curava. Havia muito interesse, né? E Jesus olha para eles e fala assim: olha, o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Filho do Homem. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão Cleomar. É muito fácil eu julgar você naquilo que você é fraco e eu sou forte. É fácil, verdade. Fala, mas como é que você cai? Que é isso, rapaz? É fácil fazer isso. Agora a Sandra diz o seguinte, olha só. Então, com a expressão Filho do Homem, Jesus valoriza a sua humanidade, fala do seu sofrimento, da sua disposição para ajudar a todos. Ele é o único que pode nos dar perdão e salvação. Então, como homem, Jesus andou nessa terra, curou os enfermos, foi tentado como nós, passou pelas mesmas provações. Então, podemos ter certeza de que Ele nos entende e de que Ele está qualificado para julgar as nossas decisões. Volto a repetir. Isso daqui dá uma segurança tão grande para o ser humano, de saber o seguinte: quem está voltando é o meu irmão mais velho. É o meu irmão mais velho. Eu, na minha família, eu sou o irmão mais velho. Mas eu imagino assim, o irmão mais novo, a segurança que ele tem do irmão mais velho. Eu imagino. Principalmente quando apronta e se vem enrascado. Exatamente. Sabe, o meu irmão para ele me livrar. Você entendeu aqui? Quando a gente olha por esse ponto de vista e fala, quem está voltando é o meu irmão, então eu faço parte dessa família. Se eu faço parte da família, eu sou cordeiro. Se eu sou cordeiro, a Bíblia diz que para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Agora eu quero olhar para outro ângulo de visão. Se eu não considero Jesus como meu irmão, ele vai vir para fazer o quê? Com uma foice afiada na mão aqui. Ele vai ser o meu juiz, né? Então ele vai me desconhecer. A Bíblia fala assim: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então a volta do Filho do Homem, ele traz para o ser humano, aqueles que estão esperando ele, um conforto enorme, muito grande. E olha que aqui no livro de Apocalipse, isso aqui está registrado lá no capítulo 14, esse capítulo fala da vitória de Jesus sobre o pecado, sobre as bestas, sobre tudo aquilo que subjuga o mundo, sobre o diabo, sobre o mal, sobre a morte. Entendeu? Então essa volta do Filho do Homem vai ser para colocar fim em tudo aquilo que deixa o ser humano. E Edmar, o autor da lição colocou que Jesus se refere a si mesmo como Filho do Homem 82 vezes nos Evangelhos. 82 vezes, só para dizer para mim e para você: olha, eu sei o que é passar por isso. Eu fui um ser humano igualzinho você. Eu fui. Eu entendo isso, né? Então, olha, se você está se sentindo aí chateado, alguém te machucou, machucaram Jesus também, chatearam Jesus também. A Bíblia diz que Jesus chorou, né? Jesus chorou. Se você se sente angustiado, Jesus também se sentiu angustiado. Se você se sente injustiçado, Jesus foi mais injustiçado que você. Não há nada de dor que você sofra que Jesus já não tenha passado antes. Isso aí conforta. Eu já me confortei, já me consolei com isso várias vezes. É injustiça que acontece, é uma chateação, é um problema que você não enxerga a solução, alguma coisa que acontece. Todas essas coisas que eu sinto, Jesus já sentiu antes de mim, e é por isso que Ele vai me dar a vitória, porque Ele aprendeu a ter a vitória sobre essas coisas, né? Olha só, e a gente fica perdendo tempo em outras coisas, por que não buscar em Jesus, né, a solução? E só finalizando essa visão, quando fala Jesus, o Filho do Homem, a Bíblia diz que Jesus vai vir como quê? Como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dá uma ideia de que
ele vem sentado no seu trono com uma grande pompa. Assim, se nós olharmos para a visão humana, né? Porque na época os reis eles faziam o que queriam, era a autoridade máxima, né? E a Bíblia diz que Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas antes ele vai vir como homem, Filho do Homem. No âmbito do julgamento, assim, nesse âmbito de visão, né? E Jesus vai vir como Senhor, ou vai vir como Filho do Homem. Para o mal, ele vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para mostrar o mal que ele é. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui é uma das suas indicações. Porque o inimigo está espalhando no mundo que Deus é o quê? Mal. Você sabe por quê? Você sabe por que o seu filho morreu pequenininho? Porque Deus é mau. Olha, você sabe o que aconteceu com o acidente com a sua família? Morreu de... É porque Deus é mau. Olha, você sabe por que você está passando por essa vida? Porque Deus é mau. E ele vai vir para retirar. Nesse ano ele vai vir como Rei dos Reis, como o Senhor do Senhor. Ele vai vir para retirar do mal. Ele vai vir para mostrar que ele é. No ano da salvação, ele vai vir como Filho do Homem, meu irmão mais velho. Que isso? Essa parte da volta de Jesus aqui me fez lembrar de uma coisa, tá? Mais um ponto aqui, tá? Talvez você já deve ter ouvido, ou talvez você até acredita nessa mentira que é dita, tá? Que quando a gente morre, os salvos em Cristo, quando morre, vai diretamente para o céu. Aqui nós estamos falando da volta de Jesus. O texto bíblico não fala que a gente morre e vai direto para o céu, não existe isso, tá? Mas o que Jesus fala na sua palavra? Aqui na palavra, ele fala que na casa do pai dele, do meu pai, tem muitas moradas. E vou para lá preparar lugar, e quando eu preparar lugar, voltarei e buscarei vocês para ter comigo. Ele não fala que vai preparar lugar e você morre e já vai direto para lá. Não, ele vai vir aqui te buscar, entendeu? Agora, se você morre e vai direto para o céu, como muitas pessoas ensinam aí, o que Jesus vai fazer aqui? Porque ele vai vir aqui para buscar o salvo. Se o salvo não já vai para o céu, ele vai vir buscar o quê aqui na terra? Só matar todo mundo, derrotando. Entende? Você entende como que esse ensinamento seu, que você ensina os seus discípulos aí, as pessoas aí, as suas ovelhas, está errado? Você entende que esse aprendizado que você está tendo, ele não é bíblico, não existe na Bíblia dizendo que o salvo morre e vai direto para o céu. Entende? O que existe na Bíblia é Deus, é Jesus preparando o lugar, e quando ele preparar o lugar, ele vem buscar e vai levar você. Não é você que vai. Entende? Então, se você é salvo em Jesus e morre e vai direto para o céu, a vinda de Jesus aqui na terra será em vão. Então você está contradizendo a palavra de Deus, tá bom? Então isso não é bíblico, esse ensinamento. Exato. Outra coisa que a lição ensina aqui na parte de terça-feira, é que nós teremos um juízo. Juízo celestial, né? Nós tem um juízo, né? O que Deus vai se basear para fazer o seu julgamento? Em que Deus vai se basear? Nos registros escritos da minha e da sua vida. Você sabia que tem um anjo específico para relatar todas as suas obras, aquelas que tem pessoas lendo e aquelas que não tem pessoas lendo? Você sabia disso? O anjo relator, ele está relatando tudo. Pode ser que isso te assuste, e é para assustar mesmo, né? É isso mesmo, você não está só, não pense você que faz coisas injustas, covardia contra pessoas e que isso não está sendo relatado. Está relatado sim, Ah, mas eu já fiz tanta coisa, estou ferrado, né? E agora? O que eu vou fazer? Tanta injustiça que eu já cometi na minha vida. Essa é a importância de confessar e se arrepender. E quando você confessa e se arrepende, Jesus ele vai lá pagar os seus atos. Mas sabe com o que ele apaga? O sangue dele. Então, todas as suas injustiças e obras injustas que você fez, Deus coloca o sangue dele ali, ó, né? E aí ele vai passando o sangue. Quando ele for te julgar pelos seus livros, o que ele vai ver lá? Maus atos ou o sangue dele em cima dos seus maus atos? Entendeu? É por isso que a gente tem que se confessar. Não é confessar para um ser humano, não. Antigamente, a Igreja Católica, até hoje, a Igreja Católica estimula as pessoas a irem ao padre confessar. Isso é um erro. Ninguém confessa pecado para outro ser humano. Se você fizer isso, você sai de lá pior do que você voltou.
Ellen White afirma isso em um dos seus livros, né? Quando você confessa os seus pecados para um outro ser humano, você sai pior do que você chegou. Não sei se o seu pecado seja contra o ser humano. Exatamente. Se for contra o ser humano, né, você vai pedir desculpa para ele e tudo mais, vai se resolver os dois ali. Caso contrário, você se confessa para Deus. Só que não é só a igreja católica que está fazendo isso mais. É triste dizer isso, mas tem pastores que estimulam as pessoas a depender dele. Está errado, meu irmão. Você precisa depender de Deus. O Senhor é o seu pastor. Só você diz: o Senhor é o meu pastor. Se confessa para Ele. Quando a gente confessa os nossos pecados para Deus e clama a Ele por mudança e pede perdão, aí sim Ele aniquila, Ele anula os pecados, né? E quando o seu nome chegar no dia do julgamento ali e Ele olhar seu nome, você vai ter ali Jesus Cristo te livrando de todas aquelas condenações que você merecia, né? Então isso é muito importante. Se eu não fizer isso, eu corro um sério risco de ficar fora do céu por causa disso, né? Eu vou morrer eternamente porque eu não me arrependi dos meus pecados. Pablo, existe muito isso aí, né? Existem muitas pessoas que você fala assim: eu não vou fazer isso porque não é correto. Esse conceito que você falou aí, do pedir permissão, o pastor achar que é dono da pessoa, a pessoa se torna independente dele, está tão espalhado porque muitas vezes fala: não vou fazer isso porque não é certo. A pessoa com essa mente já fala assim: não, mas conversa com o seu pastor lá, você te libera. Né? Você falou um ponto importante quando você fala sobre o perdão de pecados, né? A lição terça-feira fala da volta de Jesus, fala que ele está sentado numa nuvem com uma foice na mão, e ele ainda não está voltando, segundo está dizendo aqui. Ele está sentado na nuvem com uma foice na mão, e essa foice está fazendo o quê? Ele está esperando a ordem, diz aqui, a hora que ele recebe a ordem para vir ceifar, aí é a segunda vinda de Cristo. Então põe a tua foice e a ceifa, Apocalipse 14 e 15, e ela fala sobre isso. Quando se fala sobre pecados, por exemplo, hoje Jesus ele está no santuário celestial fazendo o quê? Julgando quem? Os mortos. Veja só. A Bíblia diz que ele ia começar pela casa de Israel. Olha, é importante aqui notar quando se fala sobre pecado, porque tem pessoas que oram assim: Senhor, perdoa as minhas multidões de pecados. Você sabia que essa frase ela está. Eu imagino como é que ela soa. É uma hipocrisia, né? É uma hipocrisia diante de Deus, né? Pode mais falar uma coisa agora. Como é que o pecado ele é perdoado? Veja só, olha aqui. Eu pequei. Se eu tiver uma conexão com Deus, o Espírito Santo fala na mesma hora da minha mente, naquela hora é a hora que eu tenho que pedir o perdão a Deus. Porque se eu deixar para depois, a minha mente humana ela vai esquecer. Isso é a importância de termos a comunhão diária com Deus. Por quê? Porque no momento em que você peca, porque não adianta aqui, as pessoas que estão nos assistindo, às vezes pensam assim: então o céu é para aqueles que não pecam. Não, de maneira alguma. A Bíblia diz: olha, todos pecaram e destituição da glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é o pecado que vai tirar o ser humano do céu. Jamais isso vai acontecer, porque Adão e Eva então não estariam aptos para o céu porque eles pecaram. O que vai tirar o ser humano do céu é não aceitar a salvação em Cristo Jesus. O que é não aceitar a salvação em Cristo Jesus? É não pedir perdão. Não se arrepender, né? É por isso, irmão Edmar, é por isso que a palavra de Deus fala que Jesus, porque a morte, qual é o trabalho da morte? É jogar tudo lá embaixo, tudo aqui para baixo. Exatamente. É por isso que Jesus desceu lá embaixo e foi pregar desde Adão. Entende? Para que no momento desse julgamento que o irmão está relatando aqui, ninguém tem desculpa de falar: mas eu não sabia dessas boas. É por isso que Jesus desceu lá embaixo e foi pregar para aqueles lá. E aproveitou, tomou logo a chave da morte e também do inferno. Entende? Então é por isso. Para ninguém ter desculpa: eu não sabia. Então ele foi pregar desde Adão para cá. O ato dele, né? O ato dele já tinha sido, já estava sendo feito desde a época de Adão, desde o Cordeiro, né? Então é isso aí. E outro ponto importante, Paulo, vamos formar, que sentença de salvação e perdição só vem depois da morte. Então veja só, se você tem vida,
Você tem chance de salvação? Porque às vezes nós estamos falando para alguém que está assistindo e pensando, eu já fiz tanta coisa, tantas atrocidades. Então para mim não existe salvação, meu querido. Você não morreu ainda. Se você decidir pela salvação em Cristo Jesus, a Bíblia se olha nem altura, nem profundidade, nem largura, nem potestade, nem anjos tiram a sua salvação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é confortante. Que bênção, então, quando Jesus está sentado em uma nuvem, lá em Apocalipse 14:15, ele diz que ele está com uma foice na mão. Se ele está com a foice na mão, ainda existe chance de salvação. A partir do momento que ele receber a mensagem, ele fala assim: olha, está feito, acabou. A porta da graça vai se fechar, e a Bíblia diz que aquele que é injusto vai se tornar cada vez mais injusto. Aquele que é salvo não tem, mesmo que ele queira se perder, não tem condições mais. Não tem. Por quê? Porque ele está em Cristo Jesus, e agora ele recebeu a salvação em Cristo Jesus. E a sua vida foi E transformada. nem tem mais oportunidade para pensão, né? E ele não quer se perder, ele não quer passar aquele momento. Não quer se perder. Quem caiu dentro do buraco e foi tirado de dentro do buraco vai querer pular para dentro do buraco. Aliás, é uma chance que ele teve que vai jogar fora. Jamais ninguém vai fazer isso. Entendeu? Então o filho do homem, quando ele retornar a essa terra, ele vai vir como o quê? Como um juiz e como advogado. Entendeu? Sim. E Edmar, a lição também, ela vem abordando aqui, na parte da quarta-feira, a coroa do vencedor. A coroa do vencedor. É importante a gente ressaltar aqui que Jesus, ele tem uma coroa para mim e para você. Estéfanos. Isso é Estéfanos, né? O termo. Coroa de vitória. Estéfanos significa coroa de vitória, porque os reis, né, eles tinham também a coroa, só que o título para ela era diadema. Esse diadema significa poder, significa, como é que se diz, distinção. Para o ser humano, a coroa é coroa de vitória, que é igual para todos. Entendi. Então todos nós ganharemos essa coroa, todos aqueles que têm potencial. Olha, é interessante isso aqui, você sabe por quê? Porque você sabe o que eu fico imaginando? Eu quero até usar uma metáfora agora assim até absurda para o ser humano. Veja só, um camarada que é estuprador, que olha, já fez atrocidades tamanha, mas ele aceita Jesus. Ele vai receber a mesma coroa que você. E você fala assim, mas que coisa? Mas a gente, o irmãozinho. Gente, a vitória, essa coroa, ela simboliza a vitória de Jesus, não é a minha. Aliás, nós seres humanos somos iguais, né? Igual. Jesus está igualando, ele está falando bem assim, ó, você aqui no céu é igual, dependente da graça igual é o outro. Exato. Mas ele fez aquilo, ele fez o que muda a gente são circunstâncias. Criação, conceitos, mas o potencial está presente no meu e no seu coração, né? Então não adianta olhar para o meu irmão e julgar ele, não adianta, né? Ele está na mesma sentença. Nós estamos no mesmo barco. Só todos pecaram e destituídos são da glória de Deus, somos iguais. Se não fosse Jesus, estaríamos perdidos nessa verdade. Essa coroa Estéfanos que a Bíblia diz, não é minha. A coroa não é minha. Exato. Ela não é minha. Como a cruz não era para Jesus, a coroa não é minha. Não é minha. É dele, a vitória dele, é ele que vai colocar. Isso é bem verdade. A Bíblia diz assim que quando os salvos estiverem no céu, eles vão pegar a sua coroa e vai lançar aos pés de Jesus, dizendo: a vitória não é minha. É sua. Esse é um ato de reconhecimento. A gente precisa entender isso. Então tem uma recompensa para todas aquelas pessoas que herdarem a vida eterna. E qual é a principal característica dessas pessoas aí, por essa passagem que o Edmar citou? Elas reconhecerão que é por Jesus e não por elas. Se você está achando que está indo para o céu por causa de você mesmo, pela sua bondade, pelas suas boas obras, pelas suas ações, por aquilo que você faz, você está redondamente enganado. Então não é, então eu vou fazer outra coisa, né? Vou meter o pau e chutar o balde e fazer o que eu quiser agora fazer. Isso prova uma coisa, que você ainda não é salvo. Né? Porque o salvo, aquele que recebeu a salvação em Cristo Jesus, ele recebe a transformação de Cristo Jesus no coração. Então,
eu faço as boas obras não para ser salvo. Eu faço as boas obras porque eu já fui salvo. Amém. Eu já recebi a salvação em Cristo Jesus, né? Então, isso é muito importante. Por isso, o meu agradecimento de uma vida vitoriosa de Cristo Jesus, então eu vivo da maneira que Ele quer. Exato. Olha só, o nosso tempo está bem curto, mas eu gostaria de ver um negócio aqui na parte de quinta-feira com vocês. Olha só que interessante. Cada semente produz uma colheita, não é verdade? Então, mas eu gostaria de me ater aqui, ó, abaixo do Gálatas 3:3 aí, ó. O que está falando aqui, ó? O que mais Deus poderia ter feito além do sacrifício na cruz? Agora olha só, a continuação. Não há nada mais que a graça possa fazer para redimir os que rejeitaram repetidamente o Espírito Santo. Acabou. Então, meu amigo e minha amiga, você que está assistindo esse vídeo conosco, não há nada mais que Cristo possa fazer. Tudo que Cristo tinha que fazer, Ele já fez. Tá bom? Então você que, eu estou esperando Jesus fazer algo mais, eu estou esperando Deus fazer algo mais. Tudo que Deus poderia ter feito por a humanidade, Ele já fez. Além do seu Filho, Ele deixou os profetas, deixou os apóstolos, hoje Ele deixou os pastores, né, os obreiros. Nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui ainda nos ajudando. E além disso, ainda deixou aqui a sua pura palavra. Entende? Então tudo que o ser humano precisa para a salvação, Deus deu de presente. Já deu tudo. Não há mais nada para Ele dar. Tudo que tinha de dar, Ele já deu. Uma dica importante para que nós possamos nos manter conectados ao céu é não resistir ao toque do Espírito Santo. Não resistais ao Espírito Santo de Deus. Eu acredito que nos dias em que nós estamos vivendo, se a gente não estiver conectado com o Espírito Santo 24 horas por dia na nossa vida, meu amigo, E aqui está falando de rejeição. sair fora dos caminhos de Deus. Aqui está falando de rejeição. Nós não devemos rejeitar, porque se rejeitar, acabou. Importante, viu, irmão? O Espírito Santo ele não grita, ele não coage. O Espírito Santo não incomoda. Não te faz cair, não faz você pular. Eu te levanto. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele fala suavemente. E interessante que a nossa mente ela tem que estar aguçada para ouvir a voz do Espírito Santo, porque caso contrário, ela pode ser confundida com outra voz. Ela pode ser confundida. Por exemplo, por que Moisés descobriu que quem estava falando pelo monte era Deus? Pela conexão que nós Acostumado já, né? Por que Maria, ela sabia que quem estava falando com ela era Deus, era você, vai ser mãe? Por que ela sabia? Ela estava conectada. Então veja só, se não há uma conexão, não tem como você reconhecer a voz. As pessoas que você conhece, elas podem falar com você no maior escuro, você vai falar assim, opa, essa é a voz da minha esposa. Opa, essa é a voz do meu filho, é a voz da minha filha. Você conhece? Por que você conhece? E você reconhece? Pela convivência. Então, sem convivência com o Espírito Santo, ele fala, e depois sabe o que a gente fala? Interessante, rapaz, uma coisa me diz. Você sabe assim, eu senti algo, então a gente põe o nome do Espírito Santo de coisa e de algo. Isso pode trazer uma perdição para a vida. Então veja só, aceite o chamado do Espírito Santo. Olha só, Deus é só um, mas Espírito existe dois, tá? Existe dois. Lembre-se que lá em Saul, quando ele fazia a vontade de Deus, o Espírito Santo habitava nele. Quando o Espírito de Deus saiu de Saul, quem se apossou dele? Um espírito maligno. Então tome cuidado com o espírito. Comece a consultar que tipo de espírito você diz que tem. Sim. E é isso. Então que Deus possa nos abençoar. Essa semente, né? Hoje ela tem chance de germinar. Né? O Espírito Santo está plantando ela no coração. Jesus conta a parábola de que na parábola ele fala que o solo é o seu coração. O problema não está na semente. O problema está com o solo. O solo pode ser rochoso, ele pode ser que tem espinho, Pode ser duro. e pode ser um solo também que fértil de 100 por 1.
Cada semente que você põe, Sem sementes sem a mais. sementes a mais. Então, que seu coração possa ser um coração fértil para a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então é isso aí, pessoal. Vamos aprender mais, né? E também passar esse evangelho, esse aprendizado a outras pessoas, porque esse é o nosso dever aqui, né? Pregar o evangelho, para que outras pessoas conheçam o Deus que a gente conhece. É isso? Amém. Então, professores, eu quero agradecer por mais essa oportunidade com vocês aqui, tá bom? E vamos fazer uma oração para a gente finalizar? Sim. Querido Pai, mais uma vez estamos aqui para te agradecer pela finalização dessa lição da classe dos professores. Amém. Queremos te agradecer pelas pessoas que estão aqui participando, ou que ainda vão participar, pois é um vídeo que ainda vai ser postado. É verdade. E queremos te agradecer desde já. Amém. Queremos te agradecer porque nesse momento sentimos aqui a presença do Teu Santo Espírito nos ensinando, nos conduzindo pela Tua palavra. E nós queremos te agradecer por isso. Amém. Muito obrigado, Senhor. Abra o nosso coração para a compreensão e também abra a nossa mente para a compreensão e também o nosso coração para a aceitação da Tua palavra. E nos ajude a nos manter firmes nos Teus caminhos. Amém. Porque sem a Tua ajuda nós não conseguimos. Ajuda também as pessoas que estão do outro lado, Pai. Para que eles venham aprender a Tua palavra, os Teus ensinamentos, os Teus estatutos. E realmente sentir o desejo ardente de Te servir. Amém. E ficarmos firmes. Ajuda-nos a ficarmos firmes até que Jesus venha. Porque nós queremos morar com Ele no céu durante 1000 anos. Amém. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.